Vamos lá. Sobre a expressão GTTs, que nós falamos sobre grupos, trabalhos, temáticos de GTTs, que são colocações ligadas ao movimento social. Quando falamos sobre educação física, falamos sobre educação básica, leis e diretrizes básicas, demandas. GTTs demonstram que grupos temáticos, ou seja, trabalhos temáticos, são grupos que colocam vários temas ligados à motricidade humana. Eu vou usar o termo GTTs aqui, que é muito usado pela RBCE. É lógico que também tem outros grupos, LACOM, que é o grupo também que contextualiza também a época do Gotani, também tem outros grupos, tem o grupo GEB, ou seja, também, GTTs, vamos colocar, fica um campo mais modesto e apropriado nessas questões. Ele fica questões de trabalhos temáticos, que vai haver uma consolidação pela Revista Brasileira de Ciência do Esporte. O campo da epistemologia, que muitas vezes é uma bússola, que você vai ver uma identidade ontológica perdida, ligada às suas próprias grades curriculares. Quando falamos sobre grades curriculares, falamos de trabalhos temáticos que relacionam a entidades ou identidades. Lembra, tempos atrás, lembramos de alguns trabalhos, em 1991, 92, que a própria educação física era colocada em algumas questões de dogmas e religião como uma entidade, que fazia posse em questões de poder e estava atrapalhando esse grupo temático ligado à própria crença. Mas nós observamos que é lógico, porque buscavam autoridades para a própria quadra e na sala de aula tentar entrar, ou seja, maneiras que podiam atrapalhar os temas transversais que intercalavam. É lógico que até hoje há esse pedaço teórico, esse fragmento em traumas, esse pedaço que nós colocamos em pedaço, associar a palavra pedagogia, pedaços, usar espaço, ou seja, a pedagogia e o seu espaço, a pedagogia e os pedaços que ficam coletados aonde você passa. Esses pedaços fragmentados são partes de cada história, de cada aluno que você passou e falou. É lógico que alguns vão memorizar ou vão começar a pensar e ter uma obtenção ligada à sua própria criatividade, como é um ser tão frágil diante da sociedade, entre os elementos que eu coloquei nessas conotações. Então, quando falamos sobre contribuições, consolidações, colocações entre os GTTs, as funções, as colaborações, as maneiras ligadas às atividades, exercício e saúde, e os GTTs que são relacionados a temas, grupos e temas grupais, que associam o conceito de movimento social, que eu coloco uma gravidade estética, nem vou colocar gravidade esquelética, porque alguns falaram que não é a área, vou colocar gravidade estética, que vai associar muitas vezes a produção científica a mulheres e homens, porque a palavra estética também é um campo indeterminante ou determinante de uma pesquisa investigável ligada à própria corporeidade. Quando falamos de estabelecimentos, falamos de grupos temáticos relacionados a temas ligados à própria referência e à reaferência ligada à própria motricidade. Referência, que eu falei, que vai falar sobre referência, que é o campo da magnitude da expressão motora, e a expressão motora ela também tem um aspecto somatório neuro, aonde há um aspecto motor, há um aspecto neuro. Nós tentamos enforcar a própria palavra motriz ou gesto motor, mas esforçamos ou enforcamos, mas ela está consequentemente a nossa vida que possa ser aplicável a cada dia pelas indefinições e definições que temos a própria educação física. Quando falamos sobre processos ligados à comunidade, à formação acadêmica, lembra que eu já falei em questões até de Chauí, algumas autoras que falam sobre questões de comida, a mulher não é comida, o homem também não é comida, é lógico, que com as colocações ligadas a essa comunidade científica, comunidade internacional, nacional, e as contribuições temáticas. Porque você comer alguém,
você vai matar, um carimbau. E lembro, em tempos atrás, catalogações ligadas também à teologia, política, ligada aos campos territoriais de missões, né? É lógico que eu entrei em sistemas transversais, transversais que tinham missionários na época que foram instalar nos carimbais. Aí a gente vai entender a fé desse pessoal, né? Mas nem não ironizando, mas colocando uma fé transcendental, ligada a alguns autores, ligada ao contexto escolar e à transcendência, que expressa o próprio corpo e o esporte, carimbais. Então é uma pessoa muito corajosa. Alguns falam até jesuítas na época, que chegaram aí, que os próprios índios, né? Aí nós podemos entender o da mata, o brasileiro é um ser que também tem a sua magnitude, ser índio, que não vai chegar querendo alimentar um do outro, ou seja, essa competição que alguns tentam colocar, circunstanciando o esporte, circunstanciando o lazer. Essa circunstância, circundução, coloca o quê? Soco cruzado. Soco cruzado. Há vários cruzamentos que nós olhamos nas ruas e estradas. Há um cruzamento ali, direita ou esquerda. Ali lembramos de hemisfério direito e esquerdo. Impalpar. Olho direito ou esquerdo. Olho azul, olho castanho. Então são DNAs que a própria pesquisa são eminentes na nossa vida diária. A nossa vivências e evidências. Aonde tem vivência, tem evidências. Aonde tem evidências, tem o quê? Reminiscências. Reminiscências, vou lembrar de regênesis. Quando falamos de o esporte, gênese do esporte, colocamos vários princípios ligados a alguns autores, colocam gênese. A gênese é ligada também a mapeamento, catalogamento, princípio de força, como eu iniciei falando, aonde é um princípio, é um caos para alguns, aonde é um princípio, é uma pesquisa, aonde é um princípio, há um ser, aonde é um princípio, há um nascedouro, aonde é um princípio, há uma ponte, há uma comporta, aonde é um princípio, há uma fechadura para colocar, tem uma chave para abrir. E que tipo de chave que nós temos para fazer essas pesquisas numerológicas, numéricas, ou seja, são fatos importantes em nossa vida, ok? Lembra um livro que eu falei sobre questões de lazer, questões de campos territoriais, ligado à civilização, a missão e civilização e missão, ligado aos campos territoriais. Aí fica essa matriz totalizada, desde a Igreja Católica até outras igrejas, que são primas ou parentes, familiares, ligadas a instituições segundo a religião, ok? É lógico que nós ficamos assustados, há muita fé nessas questões, né? Nós queremos viver, nós queremos comer, se alimentar, o que nós podemos comer. É lógico que tempos atrás já houve aqui Espírito Santo, em outros países, outros estados, comendo cavalo, comida de cavalo, mas houve campos peculiares em questão de destaque. Então, quando falamos sobre política, nós falamos sobre política ao lazer. A palavra né, polis, significa algo, ou seja, que coloca polos. Polos ou seja, núcleos. Núcleos fala sobre unidades, e as unidades vão falar sobre comunidades. Polo da Universidade de Vitória, Universidade de Paraná, Universidade lá de Foz do Iguaçu, FIEP. Então, são polos, mesas, que ali vão circular temas centrais, GDTs, grupos temáticos. Ok? Grupos e tempos temáticos. Aí, ó. GDTs, grupos e temas temáticos, temas e tempos temáticos. Tempos melhor, porque fica ligado ao movimento social, esse espaço arcaico, esse espaço educador, esse espaço lazer, esse espaço que nós colocamos de rendimento, esse espaço performance, esse espaço wellness, esse espaço fitness, esse espaço para todos. Fica um campo muito complexo, mas coloca um campo de apropriação, né? Como Montesquieu fala,